Olá, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Ontem deu bastante bravo minha abordagem ao Pedro Nuno Santos, ao candidato Pedro Nuno Santos, no mercado, onde lhe perguntei se ele já devolveu, ou se pensa em devolver, os 203 mil euros que se abarbatou dos portugueses, do Parlamento português. E, enfim, isto aconteceu, eu estava em campanha em Setúbal, isto aconteceu naturalmente porque eu considero inaceitável que alguém fique indevidamente com dinheiros públicos, sobretudo um parlamentar, um deputado que tem como estrita obrigação representar o povo e que tem como estrita obrigação defender os direitos do povo, etc. Ora bem, a notícia é esta, é uma notícia do ano passado. Pedro Nuno Santos recebeu 203 mil euros em subsídios de locação, apesar de ter casa em Lisboa. Durante 9 anos, 1.800 euros mensais. E o que é que acontece? Acontece que os deputados, quero esclarecer, porque houve pessoas que não perceberam muito bem, e é natural, porque esta questão tem alguma subtileza, tem aqui uma nuance. Ora bem, a verdade é que os deputados têm direito a um subsídio de deslocação. Aqui está outra notícia, também do ano passado, tem de facto direito ao subsídio de deslocação, porque imaginem, não é justo que um deputado que viva em Bragança tenha que o mesmo, tem despesas também de ir de Bragança para Lisboa, todos os dias para a Assembleia da República, tem que ter casa, tem que ter viagens pagas. Isso tudo bem, eu não tenho nada a opor a isso. Mas a questão é que, como qualquer contabilista sabe, qualquer empresa, as despesas de deslocação pagam-se quando elas existem efetivamente, quando elas são realizadas efetivamente. Ou seja, Pedro Nuno Santos tinha casa em Lisboa, na Rua Marques Portugal, que é mesmo ao lado da Assembleia da República, certo? Tinha casa em São João da Madeira, deu como na morada na Assembleia da República, a morada de São João da Madeira, por isso cada vez que ele punha os pés na Assembleia da República, o Parlamento debitava-lhe, ou melhor, creditava-lhe, dava-lhe o pagamento de uma viagem a São João da Madeira. Mas ele não viajava a São João da Madeira todos os dias, viajava eventualmente ao fim de semana, acredito que de vez em quando fosse lá ao meio da semana. Portanto, essas viagens todas que lhe foram creditadas, que lhe foram pagas, e que ele não foi, de facto, a São João da Madeira, porque foi para a Rua Marques Portugal, ao lado da Assembleia, ao lado de São Bento, eu tenho que devolver esse dinheiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Portanto, não fui eu que inventei a notícia, eu só, finalmente, confrontei-o justamente com aquilo que aconteceu. E o que aconteceu foi que, de facto, Pedro Nuno Santos não só não quis responder à pergunta, como me insultou, como tentou intimidar-me de várias maneiras e chegou a ser agressivo, colocando a mão na cara. Vamos só rever aqui o momento. Posso fazer só uma perguntinha? Tem medo das minhas perguntas? Só queria saber se já devolveu os 203 mil euros ao Parlamento. Tem medo das minhas perguntas? Tem medo das minhas perguntas? Olá, André Pinote, estás bom? Tem medo! Está com medo? Eu também estou a fazer a minha. Tem mais medo que o Montenegro. O Montenegro ao menos tentou responder. Já respondeu. Não faço esse número comigo, Joana. Qual número? Eu faço o papel de deputada. Devolveu os 203 mil euros. Devolveu os 203 mil euros ao Parlamento. Não vivia. As viagens não aconteceram. As viagens. Portanto, quando eu insisto que as viagens não aconteceram, a questão é essa. Se as viagens tivessem acontecido diariamente, ele podia ir diariamente de São Bento em Lisboa para São João da Madeira. Era um grande esticão, mas pronto, cada um sabe das suas obrigações familiares. Mas não foi isso que aconteceu. Ele tinha casa em Lisboa, portanto ele pernoitava em Lisboa a maior parte das vezes. Portanto, ele recebeu dinheiro por viagens que não se confirmaram, não se verificaram, não existiram, não são viagens reais, são viagens fantasma. Daí a notícia ser uma notícia importante, não é? Como ele diz na própria notícia, de facto a verdade é que conhece a casa, ele próprio diz. E claro que não dormia lá todas as noites em São João da Madeira, dormia a maior parte das noites em Lisboa. Portanto, tenho que devolver esse dinheiro ao Parlamento. E foi essa abordagem que eu fiz, naturalmente, porque este é um exemplo entre muitos outros, da corrupção que graça
na nossa vida política. Eu posso ir buscar muitos outros e tenho ido buscar muitos outros. Também abordei ao Vibeja Montenegro, perguntei-lhe se ele acha bem ir a 200 a hora com carros do Estado. E ele disse à frente de toda a gente que os carros eram do PSD, mas eu depois fui confirmar e os carros não são do PSD. Dos 5 carros, 4 eram do Estado, da Presidência do Conselho de Ministros. Isto está generalizado. É o saco azul dos 13 mil milhões de euros, é os gastos sumptuários do Presidente da República, que gosta na casa, na Presidência da República 11 vezes mais que a Casa Real Espanhola. Isto está disseminado. Portanto, a resposta de Pedro Nuno Santos não tinha que ser empurrar, como fizeram, não tinha que ser gritar PS para tentarem abafar. Estamos ali em igualdades de circunstâncias. Nós estamos ali entre iguais. Eu sou candidata a deputada da Nação, igual a Pedro Nuno ser candidato da Nação. Não há aqui diferenças. Não tem que tentar esmagar contra o balcão, tentar abafar. O que é isso de encostar a mão, o dedo na minha cara ou tentar intimidar de toda a maneira? Estava lá o ministro, ex-ministro, ex-secretário de Estado, irmão da Ana Catarina Mendes, que inclusivamente chamou-me arruaceira, chamaram-me mentirosa. Eu sou mentirosa, mas quem é que mentiu? É verdade ou não é verdade que ficou com dinheiro indevido do Parlamento? Devolva aos portugueses. Isso é que é sério. Nós não podemos continuar a ter esta casta política pútrida, esta elite completamente cleptocrática e realmente que vive abastada com o dinheiro, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos contribuintes, enquanto o povo português agoniza, enquanto o povo português passa frio e passa fome, enquanto o povo português não consegue fazer face à inflação, tem um emprego e continua a passar a viver na pobreza e a passar na miséria, etc. Isso é que não é admissível. Ora bem, posto isto, eu fiz aquilo que um deputado deve fazer, que é as perguntas difíceis, as perguntas complicadas. Diga lá, responda. Já devolveu o dinheiro? Vai devolver. Eu não entrei na adjetivação, eu não levantei a voz, eu não entrei na troca de insultos. Aliás, eu não insultei ninguém. E Pedro Nuno Santos, se ainda por cima não só é candidato a deputado, como diz que quer ser primeiro-ministro, já foi ministro da República Portuguesa, tem que responder. Não devolvi, ou sim devolvi. Não devolvi por isto e por aquilo, ou já devolvi por isto e por aquilo outro. É assim que as coisas devem acontecer, não acham? Pois eu acho que é isso. Eu acho que é assim que as coisas devem acontecer. Como se isso não bastasse, à noite, isto aconteceu de manhã, no mercado, à noite, os comentadeiros foram para as televisões dizer autênticas alarvidades e mentiras, mais mentiras. Foram inclusivamente dizer que o ADN, o partido ao qual como candidato, a Alternativa Democrática Nacional, ADN, não confundam com ADN, era um partido de extrema-direita. Ora, já aqui há uns tempos, nós tivemos que obrigar a TVI a desmentir. De acordo com a lei, passamos a transmitir o seguinte direito de resposta. A TVI referiu incorretamente que o partido ADN, Alternativa Democrática Nacional, é um movimento de extrema-direita. Esta informação é falsa. A difusão desta mentira afeta a imagem... Afeta a nossa imagem. Nós somos um partido humanista, patriótico, que defende os direitos dos portugueses e de Portugal. Não somos nenhum partido nem de extrema-direita. Aliás, eu não sou de esquerda nem de direita, porque os escravos é que têm ideologias. As pessoas livres têm ideias, como dizia o Teócrito. Então eu não quero saber de esquerda nem de direita. Quero saber é do povo português. Portanto, primeiro dizer isto. E depois já são lá esta comentadeira aqui também, que ainda por cima, pelos vistos, é uma das diretoras da revista Sábado. Radical de protesto do ponto de extrema-direita e com propostas, algumas até bastante estapafúrdias, como dar licença de porte de arma a toda a gente, por exemplo, isto é um sucesso. E algumas até bastante estapafúrdias. Olha, o ADN é um sucesso, mas não é por estas mentiras que esta senhora está a dizer. O ADN é um sucesso porque nós estamos do lado do povo, a lutar pelas coisas que realmente interessam ao povo, no combate da inflação, na defesa da saúde, na defesa da justiça. É por isso que é um sucesso. É mentira o que esta senhora diz, que além de nós não somos da extrema-direita, e nós também não defendemos, como ela está a dizer, o uso de porte de arma para todos. Então esta senhora é diretora da revista Sábado e nem sequer leu o programa do ADN. Radical de protesto do ponto de extrema-direita e com propostas, algumas até bastante estapafúrdias, como dar licença de porte de arma a toda a gente, por exemplo. Isto é um sucesso. Isto é mentira. Nós não queremos licença de porte de arma para toda a gente.
Isto é completamente mentira. Aquilo que o ADN defende é que as armas de defesa pessoal, que são extremamente importantes para as mulheres, como o gás-pimenta e os tasers, possam ser liberalizados. É isso que o ADN defende. E esta senhora devia ter vergonha, porque tem responsabilidades na comunicação social portuguesa e não pode, nem deve, referir-se assim. Leia os programas, informe-se devidamente. Não foi a única. Também tivemos pessoas na CNN a dizer que eu tinha confrontado o Montenegro por causa do Spino Viva. Não foi por causa do Spino Viva, nem do Spino Viva, nem do Spino Morta. Foi por causa, de facto, de vir a 200 à hora. E esse senhor, por exemplo, acho que foi o Rui Calafate da CNN, também veio dizer que nós já tínhamos aparecido na televisão por causa dessas coisas, por causa dessa cena do confronto com o Pedro Nuno Santos e por causa da óbvia beja do confronto com o Montenegro. Claro que só aparecemos na televisão poucas vezes, depois não nos chamam. Então tiveram 30 debates, 30, com os partidos que têm assento parlamentar. E connosco houve um na RTP, os que não têm assento parlamentar. E depois vão dizer que nós só aparecemos na televisão por isto. Claro, meus amigos, é verdade, as pedras são as armas dos pobres, não é? E nós também temos que fazer campanha com as formas, com as ferramentas que temos. Também tivemos na REN a pedir uma reunião com os responsáveis pela State Grid, também tivemos na porta da maternidade Alfredo da Costa. Temos estado em muitos sítios, mas é óbvio que depois o que passa na televisão são estes momentos virais, não é? Com milhões de visualizações, milhões de visualizações. Nós somos a oposição que o povo vê, porque nós, quando há ocupas, nós vamos lá, a Hermesinde, etc. Quando há crimes, como aconteceu com o Manu e com aquele outro meliante que partiu a sede da polícia em Braga, nós vamos lá, o ADN vai lá, em loco, ao sítio, a defender, de facto, o Estado de Direito e a Constituição da República Portuguesa. Portanto, meus amigos, volto a repetir, o Pedro Nuno Santos tem que devolver o dinheiro ao Parlamento Português, o dinheiro que saqueou. E os 13 mil milhões de euros que todos os anos são abafados, 13 mil milhões de euros, isto estava para 33 grandes hospitais centrais, dava para 100 mil apartamentos T2 com 90 metros quadrados em Lisboa, no Porto. 13 mil milhões de euros é mais que a bazuca e é anual. Portanto, o Parlamento é o local do crime. E eu quero ser deputada justamente para mudar isto. Comigo acabou-se a brincadeira. Faz favor de responderem direito aos portugueses, dizerem a verdade aos portugueses, prestação de contas. Quero uma auditoria a todas as contas do Estado. Pode começar já pelos 203 mil euros do Pedro Nuno Santos. O meu nome é Joana Amaral Dias e eu sou a tua deputada, sou a deputada que vai representar os teus interesses pelo ADN. Voto em ti no dia 18 de maio. O voto útil é o voto em consciência. O voto útil é o voto que defende aquilo que tu precisas, aquilo em que tu acreditas. Só esse voto é que é verdadeiramente útil, todos os outros são inúteis. Um beijinho, até já.